presença. Obrigado pela tua igreja estar aqui hoje, Pai, reunida. Deus, neste momento te louvamos, te adoramos. Manifesta a tua glória neste lugar, Senhor. Queremos sair daqui impactados pela tua palavra. Renova nossa fé, meu Deus, e que esse espírito de fé esteja sobre esse lugar, que esta atmosfera, Senhor, os milagres venham acontecer. Deus, no nome de Jesus, Pai, aqueles que estão vindo à sua casa ainda, guarda, protege, livre de todos os males, em nome do Senhor Jesus, Pai Santo. Usa o nosso pastor esta manhã, Deus. Usa, Senhor, louvor. O Senhor realmente abençoe este culto, Pai, no nome de Jesus. Abençoe nossos pastores, pastor Francisco, pastora Lígia e o pastor Israel. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso ao Rei dos Reis. Eu vou nos segundos ao te encontrar.
Aleluia. Sua presença é real neste lugar. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Deus. Aleluia. Cremos num amor que não falha, um ousado amor. Um amor que não compreendemos. Um amor que a gente não entende. Mas é o amor de Deus por nós. Aleluia. Amor que deixou tudo por nós. Amor que abandonou tudo por nós. Oh, para viver entre nós. Para morrer por nós. Esse é o ousado amor de Deus. O impressionante amor de Deus. Vou falar do que andava sobre. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Pega as suas mãos e adore o Senhor. Os planos sombras, escalas montanhas pra me encontrar. Diga isso ao Senhor. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. É isso que Ele faz. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
diga a Ele, diz que amado sou. A palavra de Deus diz: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então erga as suas mãos e deleite-se nesse amor incondicional, nesse amor que te ama, nesse amor que nos ama. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que vou
diz que amado sou. Diga. Aleluia, aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor. Oh, aleluia. Maravilhoso Deus. Jesus, tu és lindo. Jesus, tu és santo. Jesus, tu és maravilhoso. Tu és Deus, tu és doce. Oh, lindo, lindo Rei. Rei, Rei de nossas vidas. Rei de nossa casa, nossa família, Rei da igreja, Rei do Brasil, Rei das nações, Jesus, aleluia! Oh! Amém! Glória a Deus! Sente-se, querido, por gentileza, aleluia! Estamos mais um domingo abençoado, o primeiro domingo do mês de setembro, glória a Deus. Hoje é domingo de Santa Ceia, né? E também hoje nós fazemos consagração de crianças. Logo mais a gente vai fazer, se tiver alguma criança para ser consagrada hoje, vamos estar consagrando também, tá bom, queridos? Glória a Deus, que você realmente aproveite ao máximo este culto, você que está na sua casa, nesse culto online também, você se deleite aí, naquilo que Deus tem. Você já se deleitou no louvor e tem muito mais ainda em nome de Jesus, amém? Quantos aqui estão nos honrando com a sua presença pela primeira, segunda e até a terceira vez aqui conosco? Tem alguém que está aqui pela primeira, segunda e até a terceira vez? Se tiver, fique de pé por gentileza, nós queremos apresentar você, consagrar você. Olha ali também, já tem uma pessoa, tem outro jovem ali. Tem mais alguém? Nós queremos honrar a sua vida. Tem mais alguém? Estou vendo duas pessoas. Glória a Deus. Eu quero transmitir para você a nossa alegria, a nossa gratidão com a sua presença, em nome da nossa liderança, pastor Francisco, pastora Lígia. Queremos dizer que você é muito bem-vindo mesmo aqui no nosso meio. Somos uma família e que você já pode se sentir como membro dessa família, amém? Toda a igreja, vamos ficar de pé. Nós não vamos cumprimentar uns aos outros, mas nós vamos fazer uma confraternização aqui entre nós, amém? Glória a Deus, sem precisar se abraçar. Se quiser dar um toquinho ali, mas evite, aquele abraço, aquela coisa toda. Mas vai chegar o tempo que nós vamos estar fazendo isso, amém? Então vamos lá, queridos, vamos dar as boas-vindas em primeiro lugar para os nossos amados aqui, que estão conosco pela primeira, segunda e terceira vez. Diga assim comigo: seja bem-vindo, em nome de Jesus, nós te amamos. Somos corpo, aleluia, sim, bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti.
Sente-se, querido, por gentileza. Aleluia. Rapidamente aqui eu quero passar uns avisos para você. Ontem nós tivemos nosso festival de peixe, foi um sucesso. Foi muito. Eu confesso, irmãos, que eu estava assim meio assim, né? Mas eu fiquei surpreso ontem. Realmente foi assim um sucesso mesmo. Deixa eu só te falar uma coisa aqui. Eu estava com fé que ia ser muito bom. Eu te provo que eu estava com fé, né? A gente fica assim com receio, né? Mas eu te provo que eu estava com muita fé que ia ser bom, porque o máximo na nosso festival de peixe, o máximo de peixe que nós tiramos lá do tanque para o festival de peixe, o máximo que nós já tínhamos tirado eram 270 peixes. Dessa vez nós tiramos 400 peixes. 400. E vou dizer mais, a quantidade de peixe que tem aí é menor do que das outras vezes que nós tiramos no domingo, né? Que sobrou para o domingo uma quantidade menor, né, do que das outras vezes. Então realmente foi um sucesso ontem o festival de peixe. Mas ainda tem peixe, né? Ainda tem peixe, vai continuar hoje. Então, por exemplo, agora de manhã, você quer almoçar um peixe hoje? Você tem lá, já tem um peixe já cortado lá na banda, lá, se você quiser assar, já tem lá no gelo, olha, um peixe fresquinho. Quem comeu o peixe ontem sentiu que sabor, né? Um peixe fresco, muito saboroso, irmãos. Estou lhe falando, muito bom mesmo. Apesar de que o baião ajudou também, né? Fizeram um baião tão gostoso aí, né? Mas o sabor da carne do peixe, muito bom mesmo. Esse peixe, irmãos, é um peixe, criado na ração, mas ele passa 3 dias antes, a gente tira a ração dele, ele fica sem nada, para tirar qualquer gosto de ração, qualquer coisa da carne dele. Então fica um peixe saboroso realmente. Então você hoje de manhã pode adquirir peixe lá, tá? E à noite, o que nós vamos fazer à noite? À noite você chega no culto, o pessoal que chega no culto das 18 horas, chega sem jantar, obviamente, né? 18 horas, o camarada sai de casa às 5 e pouco, ele não jantou, ele vai jantar depois do culto. Então hoje nós estamos desafiando todo mundo que veio para o culto a jantar hoje aqui, né? Jantar de novo, um peixe frito, fresquinho, com um baião gostoso, um vinagrete, uma farofa gostosa, né? Então hoje é apenas R$10. Eu vou para um lanche aí, a gente gasta muito mais do que isso por pessoa. Amanhã feriado, dia 7, nós vamos estar lá no sítio fazendo um batismo, né? Originalmente foi marcado para o núcleo lá da Cidade Nova, né? O pessoal da Cidade Nova que está aí assistindo no culto online também. Amanhã, né, nós teremos um grande batismo, uma comunhão também muito tremenda lá no nosso sítio, porém é aberto para todos, tá? Você quer ir para lá amanhã, você pode ir. Você quer ser batizado, alguém de outra rede que quer ser batizado, também aproveita, vai amanhã lá no sítio para ser batizado. O pastor Francisco vai estar ministrando uma palavra lá, a gente vai dar um pequeno estudo também sobre batismo, e depois vamos fazer o batismo e passar o resto do dia lá, tomando banho de piscina, jogando futebol, vôlei, ou alguns vão só botar uma rede lá embaixo da árvore, deitar, mas vai ser realmente um dia muito bom, feriado, e nós vamos aproveitar, tá bom, queridos? Amém? Então amanhã, lá no nosso sítio, tá? A partir das 9 horas já começa tudo lá. Te dá um tempo, né, para chegar o pessoal, mas 9 horas já começa tudo, louvor, vai ter um louvorzão, vai ter uma palavra e vai ser muito bom, tá bom? Então tá dado o recado. Nossos cultos continuam normais, sendo que falamos na terça-feira, esse culto online termina em novembro, tá? Vamos ter mais setembro e outubro o culto online. Novembro nós já teremos só culto presencial, tá? Culto presencial. Continua o culto das 8 da manhã e o culto das 18 horas, tá? Aí na medida que for enchendo, a gente multiplica o culto, mas por enquanto somente esses dois. E rota de ônibus nós vamos ter no culto das 18 horas, tá? Vamos fazer algumas rotas só, tá?
algumas rotas nos locais onde não tem núcleo, tá bom? Então é importante, em novembro termina culto online e somente culto presencial. Já se prepare para isso, tá bom, querido? Você lembra, irmãos, para você entender a importância da Santa Ceia, a gente faz todo primeiro domingo do mês, né? Parece uma coisa tradicional, mas na verdade é algo que Deus mandou que nós fizéssemos, e tem uma importância muito grande. Nós vamos ver aqui a importância da Santa Ceia. Mas você lembra, para você entender o peso espiritual da Santa Ceia, você lembra quando Jesus, nós até pregamos aqui, quando Jesus se encontra com aqueles 2 discípulos que estavam indo no caminho de Emaús. Aqueles discípulos não estavam reconhecendo Jesus. Sabe qual foi o momento que eles passaram a reconhecer Jesus? Vocês lembram qual foi o momento? O momento que Jesus fez uma ceia com eles, né? Jesus à mesa, quando Jesus, ele reparte o pão, né? Quando Jesus reparte o pão, aí os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Isso para você entender o poder espiritual que há na Santa Ceia. Poder espiritual que há na Santa Ceia. Agora, aqui em 1 Coríntios 11, 23, ele também fala da importância. No versículo 26, ele diz assim, ó: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, até Jesus voltar, nós vamos estar celebrando a Santa Ceia, e nessa celebração nós vamos estar anunciando para o mundo a morte. Mas não é só se dizer, olha, Jesus morreu. Não, isso aqui nós estamos anunciando o plano de salvação, o pagamento da dívida. Você lembra? O salário do pecado é a morte. Jesus pagou o salário do pecado por nós. Ele pagou a nossa dívida. Então, quando nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos dizendo para o diabo: olha, Satanás, a dívida foi paga. O escrito de dívida que era contra nós, ó, acabou, encerrou. Então, todo mês nós lembramos ele, ó, encerrou. Você não tem mais domínio sobre a minha vida, porque a dívida foi paga. Esse é o significado da Santa Ceia, querido. Que você participe da Santa Ceia com essa consciência, com esse coração, entendendo da importância da presença do Senhor na tua vida, na tua casa, e dos propósitos que Deus, por que Ele morreu na cruz por você, o sacrifício que Ele fez, o preço que Ele pagou, para que você possa estar aqui hoje louvando ao Senhor. Amém? Pegue o pão nesta hora. Pai, nós consagramos este pão, Deus, que representa o teu corpo, Senhor. O teu corpo, o corpo que foi moído na cruz por nós, o corpo que foi partido por nós. Pai, nós consagramos este pão e comemos dele, Senhor, em memória de Ti, Senhor. Oh, Pai, declaramos que somos o Teu corpo, que fazemos parte, Deus, oh, dessa aliança inquebrável, em nome de Jesus. Coma do pão nessa hora, em nome de Jesus. Seu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz,
de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Levante o cálice. Este é o cálice, é o Novo Testamento no meu sangue, disse o Senhor. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Senhor, nós consagramos esse suco de uva que representa o teu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue que foi derramado na cruz e nos purifica de todo o pecado, Senhor. É o sangue precioso do nosso Rei, do nosso Deus, do nosso Salvador. Nós consagramos esse suco de uva, Pai, e declaramos, Deus, que nós temos uma aliança inquebrável, uma aliança de sangue com o Senhor. Aleluia. Beba do cálice. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós caminho para Obrigado, Ele, Senhor. onde posso Obrigado, me Jesus. achegar. Oh, Deus, Somente pelo sangue nós podemos entrar no Santo dos Santos, Senhor, por causa do teu sangue. que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue. Obrigado. de Jesus. Oh, Pai, nós abençoamos a tua igreja, abençoamos o teu povo. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Agora sim, vamos consagrar nossas crianças que estão para consagrar. Pode vir aqui à frente. Aleluia, glória a Deus, amém, que maravilha, né? Ezequiel 44, vamos fazer duas leituras, Ezequiel 44, 30, Ezequiel 44, 30, diz assim, ó: o melhor de todos os primeiros frutos de toda a espécie e toda a oferta serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Quantos aqui querem a bênção sobre a sua casa? Levanta a mão aí. Só quem quer a bênção sobre a sua casa, dá um glória a Deus aí. Então tem um princípio aqui, né? Números 18, 17, diz assim: mas o primogênito do gado, ou o primogênito de ovelhas, ou o primogênito de cabra, não resgatarás, são santos. O seu sangue aspergirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, dei-as a ti, a teus filhos e as tuas filhas contigo, por direito perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Então preste bem atenção. Todos os outros assuntos na Bíblia, parece que a igreja ela recebe tão facilmente, ela compreende rápido, ela entende rápido, ela procura praticar rápido também aquilo que é ensinado. Fé, salvação, santidade, ela faz tudo isso. Mas quando chega na parte de fidelidade, na área financeira, parece que existe uma distância ou uma dificuldade de entendimento. Mas não é isso. Na verdade, quando a pessoa tem essa dificuldade de praticar a fidelidade ou a honra ou obedecer nessa área, é porque não é falta de entendimento. Em alguns casos pode até ser, mas na maioria não é. Exatamente
falta tirar uma avareza do coração, ou a pessoa precisa entender que ofertar, devolver o que é do Senhor nos dízimos, honrar com as suas primícias, isso, sabe, é o louvor, é uma adoração a Ele. Eu estava vendo agora, quando nós estávamos ceando, como quando o pastor Juvenal estava lendo a palavra sobre Santa Ceia, você entende, né, o que eu recebi do Senhor, como também vos entreguei, que na noite que o Senhor Jesus e tal, tendo tomado o pão e tal, nós temos um entendimento perfeito, e nós participamos disso, sabe, com tanto entendimento. Eu quero que você fique de pé agora, e você com entendimento, você vai louvar, adorar o Senhor, com os dízimos, com as ofertas, com as suas primícias. Porque se a raiz é santa, os ramos também são. E com certeza os frutos serão também. Então eu quero declarar nessa hora que a nossa obediência, o nosso entendimento na palavra é para honrar o Senhor. Eu posso ouvir um amém? Levante sua mão. Pai, no nome de Jesus, nessa hora nós queremos consagrar os dízimos, as ofertas, as primícias. Queremos, ó Deus, declarar que são teus, Senhor. E a tua palavra diz que o Senhor recebe, e o Senhor deu uma direção, Pai, que fosse dada ao sacerdote para que repousasse a bênção do Senhor na nossa casa. E quando nós fazemos isso, ó Deus, com entendimento, quando nós trazemos os dízimos, as ofertas ao teu altar, quando nós, ó Deus, primiciamos, ó Deus, no sacerdote, a tua palavra diz que uma bênção repousa sobre a nossa casa. E nessa hora eu quero declarar a bênção do Senhor repousando sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, sobre a tua empresa, sobre os teus negócios, sobre o teu trabalho. Declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Saia do seu lugar com alegria no seu coração. Pastor, eu quero ofertar no cartão. Procure aqui o pastor Everardo e o pastor Gessé. Você pode ofertar na maquineta. Minha oferta de amor diante do trono, Senhor. Eu quero levar meu sacrifício de louvor. Você que está nos assistindo, no seu vídeo está aparecendo a conta da igreja. Você pode fazer esse depósito também na conta do Bradesco ou na Caixa Econômica. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Levante suas mãos para cá. Pai, nós queremos abençoar cada dizimista fiel, cada ofertante, cada primiciador, meu Deus, cada mantenedor, ó Deus, desse projeto. Nós abençoamos, ó Deus, cada um, Pai, a vida financeira, em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Aleluia, glória a Deus. Querido, se prepara agora, ainda de pé, nós vamos receber o pastor Francisco Barros, nosso pastor vai estar trazendo a palavra para nós. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor Jesus, aleluia. Paz, bom dia, paz do Senhor, Deus abençoe, amém? Que bênção. Nessa manhã eu quero ministrar uma palavra e em cima daquilo que Deus tem muito compartilhado, Deus tem no meu coração. Então eu quero que você preste bem atenção, até o pessoal do acolhimento. Eu até vi um vídeo engraçado, corta isso aí, eu vi um vídeo engraçado aí de um pastor, assim, pastor sem paciência. Meu irmão, se você quiser tomar água, levanta logo, vai tomar água logo, para não atrapalhar o culto. Está vindo com criança aí?
Não fica mexendo com a criança do outro, meu irmão, e tal. Ei, vocês que ficam batendo papo aí, para com esse negócio. Quem já viu esse vídeo? Não sou eu não, tá? Ele até tem certa razão. Tem uns irmãos que ficam batendo papo aí no culto, parem de bater papo no celular, no Face, está entendendo? Inclusive, quantos aqui tem uma Bíblia? Levante a mão. Fique com a mão levantada, você que tem uma Bíblia. Cadê a Bíblia? Levante a sua Bíblia agora. Parabéns, parabéns. Tem gente que tem uma Bíblia, mas fica em casa, né? Será que a senhora está com medo de Covid? Fica em casa, né? Mas olha, eu quero... Deus está falando no meu coração para nós incentivarmos, encorajar você a ler muito a palavra. Precisamos ler a palavra do Senhor. Ainda não comecei a ministrar. Compre uma Bíblia. Eu tenho a Bíblia, eu tenho diversas Bíblias. Eu tenho aqui 3 só aqui do meu tablet, não nesse, aqui é do pastor Simval. Mas no meu tablet tenho as 3 Bíblias. E é importante a gente ler a Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus, né? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Para quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvação de todo aquele que nele crer. O Evangelho é o poder de Deus. Então, assim, é importante que você leia a Bíblia em casa. Eu já vi gente que chega na igreja e começa a ler a Bíblia. Só quando a gente colocar, porque aqui a gente coloca os textos ali, né? Então a gente fica mais folgado para ler. Vamos lá. Espírito Santo, aqui desse lado aqui, obrigado. Espírito Santo de Deus, fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus, que a mão do Senhor esteja guardando, nos protegendo, abrindo nosso entendimento nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, gravando agora, né? Glória a Deus, mantendo o espírito de fé. Eu tenho falado para a igreja sobre fé. E a fé é que realmente, a fé que vai mover a vida do crente. Nós temos que ser movidos pela fé. O cristão tem que ser movido pela fé. Porque se você andar por vistas, né, você vai sucumbir, você vai ficar, meu Deus, porque as coisas que acontecem, que tem acontecido nesse tempo, são coisas que realmente é para jogar você para baixo, para nocautear você. Mas aqueles que andam por fé jamais serão nocauteados. Aqueles que andam por fé, eles vão perseverar e vão permanecer até o final, até a vinda de Jesus. Vamos lá. O espírito de incredulidade se opõe totalmente ao espírito de fé. Se nós olharmos para o mundo natural, podemos ver claramente a evidência desse espírito de incredulidade. Quando a palavra fala que devemos ter o cuidado com as nossas inclinações, é um alerta para termos o cuidado com a nossa vida espiritual. Devemos ter cuidado com a nossa vida espiritual. Cuidado com as nossas inclinações. Sabe por quê? O homem, geralmente, tem uma tendência de se inclinar mais para a carne do que para o espírito. Por que eu digo isso? Porque na maioria dos cristãos, eu não estou julgando, a gente vê pouca comunhão com Deus. Para que alguém tenha comunhão com Deus,
a gente tem que falar, leia a Bíblia, carregue a Bíblia, anda com a Bíblia. É importante. E quando a gente não ler a Bíblia, e quando a gente não tem uma vida de comunhão com Deus, então ocorre o perigo de se inclinar mais para a carne, para a vontade da carne. E caminhar para a vontade da carne é morte. Olha que diz Romanos capítulo 8, versículo 6. Diz o seguinte: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, olha só, o livro de Romanos fala isso. Quando eu posso inclinar para a carne? Como é que eu corro o perigo de estar inclinado para a carne? Quando eu estou com pouca comunhão, ou quando eu não tenho comunhão com Deus, com o Espírito Santo, eu vou me tornar mais uma pessoa mais assim, propícia a fazer coisas que realmente não agradam a Deus, a ter atitudes atitudes carnais. Ele diz assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, não é sujeita à lei de Deus, não é sujeita à palavra de Deus. A carne, ela não se submete à lei de Deus, à palavra de Deus. Por exemplo, se a gente for fazer a vontade da carne, é escândalo, vamos escandalizar. Porque a vontade da carne gera morte. Por isso que eu coloquei esse título, mantendo um espírito de fé. Porque nós precisamos andar por fé. E para nós andarmos por fé, nós precisamos que a palavra de Deus seja abundante em nossa vida. Amém ou não amém? Ele diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita entre vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha só que coisa interessante. É muito importante. Alguém que não tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, não é dele. Se nós não somos dele, nós seremos de quem? Não é verdade? Por isso, a importância da comunhão. Vamos ter comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo, relacionamento com Deus. Sabe por que a importância da comunhão? Porque num determinado momento, Deus vai te usar para que você venha ajudar alguém espiritualmente falando. Espiritualmente. Alguém que esteja numa situação difícil. Quantas pessoas a gente encontra por aí que estão depressivas, desanimadas, querendo uma palavra, ouvir uma palavra de fé, querendo ouvir uma mensagem. E aonde está a mensagem? No teu coração. O Espírito de Deus, quando nós temos comunhão, então o Espírito Santo, ele começa a falar ao teu coração uma palavra que vai de acordo à necessidade de alguém. Eu estava ministrando lá no núcleo, e aí, de repente, eu estava lá ministrando, eu falei assim: eu queria orar por uma pessoa. Não, eu queria orar por pessoas que estão com fluxo de sangue. Eu nem imaginava, de repente uma senhora veio à frente, eu olhei para ela, orei por ela,
declarei o milagre de cura, não sabia nem como é que estava o estado dela. Depois ela deu um testemunho para mim, minha esposa, que ela já havia 78 dias com problema de fluxo de sangue. E eu fiquei maravilhado da obra que Deus fez. A obra de Deus é maravilhosa. E Deus quer que nós façamos a obra de Deus. A obra de Deus não está limitada somente a um pastor, a um líder, ao obreiro, mas a obra de Deus ela está para todos aqueles que recebem, todos aqueles que no seu dia a dia têm comunhão para com Deus, têm comunhão com o Espírito Santo. E aí a palavra de Deus dentro de você vai manifestar o espírito de fé que vai trazer libertação àquelas pessoas que estão algemadas. Lembra Isaías 61, o Senhor diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então, se o Espírito está sobre nós, porque Ele enviou o quê? A pregar o Evangelho, a libertar os cativos, a tirar as algemas daqueles que estão algemados pelo espírito do engano, pelo espírito do diabo, né? O espírito desse mundo. Por isso é muito importante manter um espírito de fé. Um líder ou uma pessoa que anda na carne dificilmente vencerá as afrontas dos seus inimigos, pois não é na força do braço que se deve lutar em uma guerra espiritual. Foi isso que aconteceu com os filhos de Seva. Eles foram usar as armas carnais contra o mundo espiritual e foram agir de uma forma natural. Então foram brutalmente envergonhados pelo inimigo. Os filhos de Cefa, quem eram os filhos de Cefa? Eles foram expulsar demônios através da sua vida natural, do seu pensamento natural. Há pessoas que acham que tem que fazer a obra de Deus naturalmente, na força natural. Olha só o que aconteceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, 13, diz assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal, 2 sacerdotes. Então preste atenção, esses 7 filhos, ele era um judeu, Sevas era um judeu, principal, 2 sacerdotes. Ele era um religioso, ele era um líder dos sacerdotes, mas ele não tinha ensinado ou compartilhado com os seus filhos que para se guerrear no mundo espiritual era necessário que eles tivessem o Espírito de Deus sobre eles. E aquelas pessoas, 7 filhos, eles não tinham o Espírito de Deus sobre eles. Eles conheciam a palavra. Conhecer a palavra não quer dizer que eu tenho o Espírito de Deus. Se eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho comunhão com Ele, eu tenho que ter comunhão com Ele. Não basta simplesmente conhecer a palavra. E aquele sacerdote conhecia as Escrituras, mas eles não tinham o Espírito de Deus sobre ele. Por quê? O que aconteceu com os filhos de Seva? Ele era o judeu, um dos principais. Então, diz aqui a palavra: e os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, olha só,
o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Já pensou? Aqueles jovens foram lá expulsar um demônio. Sai em nome de Jesus e que Paulo prega. Olha só, queridos. Em nome de Jesus, se você for por aí, em nome de Jesus e que o pastor Francisco prega, e que o pastor Juvenal prega, que o pastor Simval prega, que o pastor... O que acontece? Que os 7 filhos de Seva, eles precisavam ter a sua própria experiência. Eu já vi pessoas caídas na rua. O que acontece se uma pessoa de repente cair endemoniada na rua? O que você vai fazer? Você vai ficar com medo? Vai chamar o bombeiro? Há pessoas que vão chamar o psicólogo. Há pessoas que têm tanta falta de entendimento e falta de relacionamento com Deus, que numa situação espiritual, ela chama o psicólogo, o psiquiatra. E não é correto, mas quem tem o Espírito de Deus tem discernimento. Amém ou não amém? Quem tem o Espírito de Deus tem discernimento. Não tem medo do diabo. Não corre do diabo, pelo contrário, a Bíblia diz o quê? Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então a Bíblia diz que a gente deve resistir ao diabo. Mas a Bíblia também diz que não devemos dar o quê? Lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Pastor, como é que eu vou dar lugar ao diabo? Você sabe como é que o diabo entra? Que o inimigo entra na vida de algumas pessoas? Através do espírito da carne. O espírito da carne. Já viu aquela pessoa que tem ódio e tal, eu te odeio? Então você está em trevas. 1 João diz que se você odeia o seu irmão, você está em trevas, você é assassino. Como é que pode, igreja, isso? Se nós temos o Espírito de Deus, nós temos que desejar o melhor para o nosso próximo. Nós temos que amar o nosso próximo, independentemente da atitude de quem ele é, de quem quer que seja. Esse momento da ceia, nos lembramos sim, aquele momento tão especial do ato de Jesus lá na cruz, porque ele morreu por nós, estávamos totalmente errados, vivíamos numa vida totalmente de pecado, escravo de pecado, e simplesmente ele decidiu morrer por você e por nós. Ele não olhou para os nossos defeitos, ele não olhou para as suas situações, pelo contrário, Jesus olhou para lá na frente, para o perdão, olhou para a tua salvação, olhou que era possível sim, você ser transformado e um dia estar na glória com Ele. Aleluia! Então nós precisamos do Espírito de Cristo. E aí, os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno diz: conheço a Jesus. O diabo conhece Jesus. O inimigo conhece você, sabia? Que o diabo conhece você? Por que o diabo conhece você? Porque você tem a marca de Cristo. Você é filho de Deus. E os filhos de Deus são luz. E o diabo conhece você, por isso que ele foge de você. Ele tem medo de você. Ele tem pavor do cristão. Ele tem pavor daquele que tem comunhão com Deus. Ele diz assim: conheço sim Jesus, e bem sei quem é Paulo. O diabo dizendo: mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno,
E assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus foi engrandecido. Amém? Você sabe quem engrandeceu o nome do Senhor Jesus? Seja um instrumento de Deus. Seja um instrumento de Deus. Aonde quer que você entre, manifeste a glória de Deus. Aonde quer que você vá, as pessoas olhem para você e dizem: esse é diferente. Essa pessoa é diferente. Porque ela tem o Espírito de Deus. Ela tem, eu vejo que ela fala diferente. Ela age diferente. Quem tem o Espírito de Deus não pode ter de maneira alguma o espírito desse mundo, porque o espírito desse mundo é de contenda, de divisão, de facção, né? O espírito desse mundo é o quê? É o espírito maligno, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E você tem o Espírito de Deus. Por isso aplique fé, aplique, seja determinada, seja determinado. Dentro da sua casa, quando você começar a ver, cheiros estranhos, quando você começar a ver coisa estranha, a coisa começa de repente uma briga, uma confusão, uma situação, de repente você começa a sentir algo diferente. Presta atenção, não fica com medo. É o Espírito de Deus que está te falando: levanta e prega, levanta e prega e declara: Satanás, fora daqui. Levanta e declara: fora de mim, espírito de confusão, sai da minha casa, sai da minha família, sai dos meus filhos, em nome de Jesus, sai, porque esta casa é casa de Deus. Fique de pé agora no nome de Jesus. Eu me lembro quando o pastor Israel, tinha 4 anos. Ele tinha 4 anos, o Israel. E aí, nós sempre orávamos muito. Procuramos sempre ter a nossa vida de oração. E aí, quando for de madrugada, o Israel levanta. Sabe com aquela mãe, quando o filho dá aquele... Olha, a mãe é realmente... O pai não, fica dormindo. Mas a mãe, quando o filho fala... ela dá um pulo da cama. Aí a Lígia deu o pulo da cama lá e tal. E correu lá do Israel. Aí Israel falando... E ele disse assim, nunca mais esqueci disso: mãe, pai, eu estava aqui, e aí, e de repente, começou a vir uma mulher de branco, se aproximando aqui do meu berço, eu estou falando com as minhas palavras, de criança, se aproximando daqui. E aí, quando ela veio assim, eu puxei a espada e cortei a cabeça dela. Eu comecei a rir. Falei: como é que pode uma criança dessa falar de cortou a cabeça da mulher? Era um demônio, um espírito. Sabe, queridos, é tão importante a oração. Desde criança, eu me lembro que eu deitava assim na minha casa, aí deitava no chão e ficava assim: ó Deus, a Israel, ó Deus. Aí eu levantava, ele levantava. Aí eu caminhava orando para lá, ele ia. Eu ia para lá, ele ia. De onde eu ia, ele estava orando junto comigo. Ensine a criança ao caminho que ele deve andar. Ensine a seu filho. Inculca a palavra no coração dele.
Sabe? Porque se o inimigo tentar se levantar contra a vida dele, o Senhor vai dar entendimento para o seu filho e ele mesmo vai repreender esse demônio. Amém? Uma vez eu estava na Lobo da Almada, nós tínhamos uma reunião de expulsar demônio. Nós estava lá expulsando os capeta lá, aí manifestou. Eu falei, se vocês querem ver, gente, como é que Deus usa até as crianças, eu chamei o Israel. Israel expulsa ele no nome de Jesus. Uma criança, o Israel pequeno, em nome de Jesus, sai! E o demônio saiu. Sabe, querido, preste atenção. Uma criança tem autoridade sobre o diabo. Uma criança apenas que é ensinada a palavra de Deus, aos princípios de Deus, ela vai ter autoridade. Ensina o teu filho, a tua filha. Procure apresentar-se como obreiro aprovado diante do Senhor. Espírito de Deus está sobre ti. Amém? Abra Isaías 61 para a gente ver, finalizar. Finalizar aqui. Aleluia. O Espírito do Senhor Deus está sobre. Vamos lá ler junto. Vou contar até 3, todo mundo vai ler. 1, 2, 3. Mais uma vez, com muita fé, mas bem forte. 1, 2, 3. Amém. Esse espírito de fé está sobre ti. Está sobre ti. Amém. Creia nessa palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplaude o Senhor Jesus mais uma vez. Aleluia. Tem alguém aqui nessa manhã que quer entregar sua vida para Jesus? Você aí na sua casa, você quer entregar sua vida para Jesus, quer se reconciliar com Ele? Essa é a hora de tomar essa decisão, a decisão mais importante da sua vida. Se quer se reconciliar com o Senhor, saia do seu lugar agora, enquanto nós cantamos essa canção. Venha entregar sua vida a Jesus. Venha se reconciliar com Ele nessa hora. Aleluia. Mas o Senhor ainda quer fazer alguns milagres nessa manhã e nessa noite aí na tua casa. Você que está com alguma enfermidade, coloque a mão na sua enfermidade. Ou bote a mão no coração, ou bote a mão na cabeça. Mas nessa hora nós vamos orar. E você vai ser curado em nome de Jesus. Aí na sua casa também, você vai testemunhar do milagre de cura na tua casa. Ah, pastor, eu estou bem de saúde, mas eu tenho uma pessoa, ore por ela agora. Coloca a mão no teu coração e você vai também colocar o nome dela, essa pessoa, agora. Pode ser o que for, irmão, enfermidade, pode estar desenganado pelos médicos. Deus vai fazer um milagre agora, amém? Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós cremos no teu poder, Senhor. É o poder da fé, né, operando nessa hora, nessas vidas que estão aqui, Pai, nesse culto presencial. Ah, Senhor, as pessoas que estão em casa, Senhor, as pessoas estão sendo colocadas agora diante do Senhor. Talvez estejam em leito de hospitais, talvez estejam entubadas, talvez estejam, Senhor, oh Deus, em lugares que os médicos já desenganaram, mas nós declaramos em nome do Senhor Jesus, aquele que ressuscitou Lázaro, nós declaramos a cura, nós declaramos essa enfermidade, bate em retirada, sai agora, em nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Receba a cura em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus, queridos. Estamos encerrando. Logo mais você já pode sair daqui ali, adquirir o seu peixe, leve lá o seu almoço, participe, né, dessa obra, desse projeto, tá? Então vá lá, não saia sem comprar o seu peixe, tá bom, querido? Lembrando que terça-feira nós temos Tadel, terça-feira, e amanhã grande batismo lá no sítio, você pode ir, tá bom? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e as deliciosas consolações do Espírito Santo esteja com você e toda a sua família hoje e sempre. Amém. Aleluia.